Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, e que cada um de nós sejamos edificados por ela, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós trouxemos aqui, na quarta-feira passada, quem esteve presente e quem participou conosco aqui do culto pela internet ou presencialmente, nós tivemos na quarta-feira, iniciando esta mensagem, falando então sobre a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, uma das maiores e mais ricas cidade importante da Ásia Menor. Uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade cheia de idolatria, cheio de imoralidade, cheio de pornografia, pelo contexto que ela estava vivendo. Era também uma cidade onde havia o culto ao imperador. Então, viver ali no cristianismo realmente foi um desafio. Sem falar da perseguição à igreja, que ali, as pessoas que estavam ali, que se converteram a Jesus, quando Paulo ali esteve, as pessoas que se converteram, as pessoas que aceitaram a Jesus, realmente foram transformadas por Jesus. Elas romperam radicalmente com todo tipo de idolatria, todo tipo de imoralidade, e elas não só romperam, como elas lutavam contra essas coisas. Esse é o contexto a qual está a igreja de Éfeso, que também foi pastoreada por Timóteo e também foi pastoreada por João, já no final da sua vida. Esta igreja, ela é apresentada no momento em que Jesus chega numa visão, num arrebatamento, não sabemos como direito, que João é arrebatado ao Senhor, e ele então, na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação de Deus, que são as cartas para 7 igrejas. Hoje nós vamos continuar falando da que nós iniciamos na quarta-feira passada, falando sobre a igreja de Éfeso. E na quarta-feira passada nós iniciamos dizendo que Jesus se apresenta à igreja para dar-lhe segurança. O Senhor Jesus, no verso 1, diz ao anjo da igreja em Éfeso: escreva: estas coisas diz o Senhor, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candelabros de ouro. Os candelabros são as 7 igrejas. As 7 estrelas representam o anjo da igreja. O mais certo aqui é nós interpretarmos que os 7 anjos são os 7 pastores que estão naquelas 7 igrejas, que é a palavra do Senhor para o pastor e para a igreja.
Então, essa palavra é uma palavra para a igreja de Éfeso, mas também é uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, que está aqui na PIB de São Caetano do Sul. Por isso que nós devemos olhar, mas ele inicia esse texto e no capítulo 1 ele vai dizer algo muito interessante, que o Senhor Jesus vai dizer a João que o Senhor Jesus está no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja, ele sonda a igreja, ele conhece a igreja, ele chega a dizer: eu conheço a sua obra. Ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, particularmente. Deus está dizendo para nós, é o que ele diz à igreja de Éfeso: eu conheço a sua obra. E Deus então vai tecer elogios à sua noiva, a igreja de Jesus que está em Éfeso. Ele vai destacar 3 virtudes de Éfeso que eu e você precisamos imitar. E a primeira delas é que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja fiel à doutrina. Ela estava firme no compromisso de cumprir a vontade do Senhor, de observar aquilo que a Bíblia lhes ensinava, e ela era intolerante a qualquer tipo de pecado moral, a qualquer tipo de heresia, ela se colocava contra isso. Ela também era uma igreja que se fazia oposição aos nicolaítas, que tinham o costume de pregar um evangelho liberal, sem exigências e sem nenhuma proibição. Você pode fazer do jeito que você quiser, porque no final das contas, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é heresia. Então nós precisamos observar como a igreja de Éfeso foi fiel à doutrina, e nós também precisamos ser fiéis à doutrina da palavra de Deus. Mas Jesus também vai elogiar a igreja de Éfeso porque ela estava envolvida na obra de Deus. Ela não é uma igreja que ficava só na expectativa, ou observando, ou uma igreja dentro da igreja só assistindo. Ela era realmente envolvida na obra do Senhor. O evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor a partir da igreja de Éfeso, porque ela era uma igreja que buscava, assim, levar o evangelho, fazer a obra missionária. Mas o Senhor Jesus também vai elogiar a igreja de Éfeso, dizendo que ela era perseverante nas tribulações. Não importava a perseguição, e muitos irmãos ali estavam sendo perseguidos, alguns lançados nos cárceres, outros eram mortos, outros eram torturados, e eles não arredavam o pé. Eles eram firmes, perseverantes em seguir a vontade do Senhor e permanecer na fé, permanecer fiéis, mesmo sendo perseguidos, provados, mesmo sendo tentados ser seduzidos para fazer a vontade do inimigo e não a vontade do Senhor. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que estava disposta a morrer pela palavra de Deus. E quando eu vejo isso, eu penso na igreja de Jesus hoje, pelo menos aquela que nós enxergamos. A igreja que nós enxergamos hoje são crentes que querem a coroa, mas não querem a cruz. Eles querem as bênçãos, mas não querem passar pelas lutas, privações, não entendendo que diversas situações difíceis que nós estamos passando é uma oportunidade que nós temos. Oportunidade de crescermos espiritualmente, oportunidade de crescer a nossa comunhão com Deus, oportunidade de crescer a nossa fé no Senhor, oportunidade de ver Deus trabalhando através da nossa dificuldade. A igreja de Jesus hoje é uma igreja que querem a salvação, mas não querem a conversão. Eles até querem ser salvos, mas não querem ser transformados pelo Senhor Jesus. E isso é impossível. É impossível alguém receber a salvação em Jesus
se ele não nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, quando nós realmente recebemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós não teremos nenhuma dificuldade, como a igreja de Éfeso não teve nenhuma dificuldade de enfrentar as tribulações, porque era uma igreja que estava salva em Jesus. Era uma vida nova em Jesus. Foi isso que nós conversamos na quarta-feira. E hoje eu gostaria de continuar, que Jesus faz elogios, sim, bastante elogios, à igreja de Éfeso. Porém, Jesus chama a atenção de sua noiva. Porque a sua noiva esqueceu-se do primeiro amor. Como pode uma igreja tão empenhada, uma igreja que é fiel à doutrina, que está envolvida na obra de Deus, uma igreja que é perseverante nas tribulações, Jesus vai dizer que essa igreja abandonou o seu primeiro amor. É interessante isso. Abandonamos nosso primeiro amor quando a prática da vida cristã está longe de demonstrar o amor de Cristo às pessoas. O texto de João, no capítulo 13, verso 35, o Senhor diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Mas não é amar uns aos outros só aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja também. Mas no ambiente do nosso lar, da nossa casa, da onde nós moramos, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo ou com a esposa, com a família entre si, amando-se realmente. E amar aqui é muito mais que sentimento, mas é comportamento, é decisão de fazer a coisa correta. Amar significa que nós precisamos entender que o amor não pode ser substituído pela doutrina, por exemplo. A doutrina tem que estar aqui, mas não pode faltar o amor. Conhecer a Jesus e saber sobre Jesus, isso é importante, mas sem amor isso não vale nada. A igreja de Éfeso parece que pelo fato de enfrentar tantas oposições e de lutar tanto contra a heresia, contra os falsos profetas, de denunciar, parece que o coração da igreja foi endurecendo. Parece que a igreja foi endurecendo o coração. Eles estavam muito apegados e totalmente apegados à verdade, mas uma verdade sem o amor. E a verdade pela verdade, ela mata. Mas a verdade com amor, ela edifica. E por isso que Jesus vai dizer que a igreja ela tinha abandonado o primeiro amor. E a marca do discipulado é realmente amar o próximo. E aqui o Senhor Jesus está dizendo à sua igreja que sem amor, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa vida prática cristã, tudo isso perde o valor. Porque quando você não tem amor, você não está se relacionando com Deus, pessoalmente. Quando você não tem amor, você não tem espaço para Deus. Você faz as coisas para Deus, você trabalha para Deus, mas você não tem conexão com Deus. É possível isso? Pelo que nós estamos vendo, sim. A igreja de Éfeso, o Senhor chama a atenção porque ela abandonou o seu primeiro amor. Qual é o nosso primeiro amor? É a nossa comunhão com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. A pessoa, às vezes, nós sabemos, às vezes, o pastor prega para as pessoas, lê o texto para as pessoas, prega o evangelho, ensina as pessoas, ajuda as famílias,
mas às vezes o pastor faz tanto isso que ele esquece dele mesmo. Um dia desse nós estávamos conversando e um grupo de pastores disse o seguinte: nós temos um defeito muito grande. A gente sempre lê um texto querendo preparar uma mensagem. E nós temos que aprender a ler o texto para nós. Né? Isso é mal de pastor. Quando um pastor está pregando, a gente também está pensando na mensagem. Quando qualquer pessoa lê um texto, a gente já está preparando uma mensagem e a gente tem que tirar esse vício. Né? Sentar e ouvir a voz de Deus falando o coração. E isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Eles estavam ignorando o relacionamento pessoal com Deus, estavam lutando sim pela doutrina, mas estavam abandonando o seu relacionamento com Deus. João 13, 34, 35, o Senhor Jesus nos diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Sem amor, tudo isso que nós sabemos da palavra de Deus se torna inútil. Abandonamos nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. É muito importante estar na igreja. É muito importante dizimar. É muito importante participar de missões. É muito importante participar do encontro de mulheres. É muito importante participar do café dos homens, que nós vamos ter semana que vem. Todas as atividades da igreja é muito importante, mas nada disso vai valer se o Senhor Jesus não for prioridade no nosso coração. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu conheço, tenho gente de terceiro grau, de família, que dá o dízimo todo mês. Nunca deixou de dizimar. Nunca deixou de ofertar. Nunca deixou. Mas nunca pôs o pé na igreja. Nunca quis ir na igreja. Não perguntei também não. Mas é estranho. Porque às vezes nós achamos que algumas atividades vai substituir o nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós pensamos, eu vou no culto domingo à noite. Eu vou no culto na quarta-feira. Ou eu assisto pela internet. Eu mando o meu dízimo, faço um pix e mando o meu dízimo. Eu participo da ceia, posso perder qualquer culto, mas culto da ceia eu não posso perder, porque na mente das pessoas ainda está a ideia de que a ceia é santa. A ceia não é santa. As pessoas são santas. A ceia é um memorial. Mas muita gente entende e crê que se ele perder o domingo da ceia, ele perdeu a semana. Mas e os outros domingos? É necessário nós compreendermos que a religiosidade não pode estar acima da nossa comunhão com Jesus. Isso não pode substituir, isso não substitui, porque isso vai fazer com que cada um de nós vamos viver uma vida cada vez mais medíocre espiritualmente. Uma vez que nós não colocamos a nossa prioridade como é amar a Deus, e amar a Deus é conhecer os seus mandamentos, amar a Deus é ouvir a voz do Senhor, amar a Deus é fazer o que Deus manda fazer, e eu só posso saber o que Deus quer que eu faça quando eu leio a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho uma vida devocional, o Senhor tem comunhão comigo. Fora isso, não há comunhão. Se você negligencia a sua vida devocional, você está fraco na fé. Se você negligencia a sua vida de comunhão com Deus, mesmo participando de todas as programações da igreja, você está longe de Deus. E precisa voltar para Deus. Abandonamos nosso primeiro amor quando nós examinamos os outros, mas não examinamos a nós. Esse era o grande problema da igreja de Éfeso. Embora eles estavam atentos aos falsos profetas, estavam atentos às heresias, estavam atentos àqueles que traziam sopro, vento de doutrinas,
eles observavam muitos outros e observou tantos outros que parou de olhar para si mesmo. Olha como uma coisa puxa a outra. Quando você não tem comunhão com o Senhor na sua vida devocional, a luz do Senhor não entra em seu coração. Quando a luz do Senhor não entra em seu coração, você está em trevas. E quando você está em trevas, você não consegue enxergar a sua condição espiritual. Mas quando você começa a ter comunhão com o Senhor, você não só consegue identificar a heresia, o falso profeta, o falso ensino, como você também começa a enxergar você mesmo. E você começa a ver o quão pecador e quanta falha você tem. Já viu aquela ideia quando nós falamos, fulano de tal deveria estar aqui ouvindo essa mensagem. Essa mensagem é para ele. Nós pensamos assim, eu já fiz muitas vezes isso. Ainda me pego fazendo algumas vezes. Mas quem tem que ouvir a mensagem sou eu. A palavra que eu aprendo de Deus, ela tem que impactar a minha vida primeiro. Ela tem que puxar a minha orelha. Ela tem que me mostrar o meu pecado. Para que depois eu tenha autoridade de poder ministrar na vida do outro. A igreja de Éfeso tinha esse problema. Ela tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identifica o erro nos outros, mas não identifica a frieza do seu coração. Ela identifica a heresia dos outros, mas não a sua própria apatia espiritual. E por isso que Jesus vai dizer isso. Por isso que Jesus vai chamar a sua atenção. E nós precisamos olhar a vida da igreja de Éfeso e nos ver nessa vida. Olhar no nosso coração aonde eu tenho tratado o meu próximo pior. Como eu tenho tratado o meu próximo e às vezes tenho tratado de forma horrível. E isso começa em casa. É em casa. Quando nós olhamos as características do amor, que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo isso que nós lemos, isso tem que começar na minha vida e na minha casa. Fazer isso aqui é muito fácil. A gente se encontra só uma vez por semana. Aqui é fácil. Fazer isso em casa é a partir dali que tem que ser. E a partir dali nós só podemos fazer isso quando estamos em comunhão com o Senhor. Em quarto lugar, Jesus oferece à sua noiva um recomeço. Veja o texto de Apocalipse 2, verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Jesus foi enfático à sua igreja, ele diz: lembra-se de onde você caiu. Esse é o caminho da restauração. O caminho da restauração é lembrar de onde nós caímos. Lembra do filho pródigo? Ele estava todo arrebentado, destruiu tudo que o seu pai tinha dado a ele, e ele lembrou de onde ele estava. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele tomou uma decisão. Ele se arrependeu. E ele disse: vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer. Ele até ensaiou o discurso que ele ia fazer. Pai, eu pequei contra o Senhor. Me perdoa. Essa decisão não é uma decisão tomada pela emoção. Não é uma decisão tomada pelo coração. Essa é uma decisão que tem que ser tomada pela nossa cabeça, pela nossa mente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Isso é arrependimento.
É você saber que você está agindo de alguma forma, ou fazendo alguma forma, que desagradou a Deus, que fez você pecar, você ofendeu o outro, você ofendeu a Deus, você está sem comunhão com Deus e com o próximo. Então você toma a decisão, é isso que eu vou fazer, porque é isso que Deus quer que eu faça, que eu volte atrás, lembra onde eu caí, vou lá e peço perdão para quem eu tiver que pedir perdão. Só assim eu terei então um recomeço com Jesus. Ninguém pode ter comunhão com Jesus se está odiando o seu irmão. Ninguém pode ter comunhão com o Senhor se não tem capacidade de se relacionar com o seu irmão. Nós precisamos observar que o recomeço, ele começa com arrependimento, e arrependimento requer mudança de atitude. Basta você ver Pedro e Judas. Judas não teve arrependimento. Ele teve o arrependimento de quem foi pego. Ele, em vez de se jogar aos pés de Jesus, ele resolve tirar sua própria vida. Pedro se arrepende e volta para Jesus e pede perdão. E é isso que o Senhor está dizendo à sua igreja. Está dizendo que nós precisamos deixar o pecado e voltar-se para Deus. Aonde você tem pecado? O que tem afastado você de Deus? Você que está em casa, está me ouvindo aí, está me vendo? Olha aqui para mim. Aonde você está e por que você está longe de Deus? Você precisa pedir perdão a Deus. Pedir perdão a quem te ofendeu ou a quem você ofendeu. E se reconciliar com o próximo. Porque quando nós nos reconciliamos com o próximo, nós nos reconciliamos com Deus. E é isso que o Senhor está dizendo, dando a cada um de nós uma oportunidade. Volte à prática das primeiras obras. Frutos de arrependimento. Voltar à primeira obra. O tempo de voltar-se para Jesus. Você que se afastou de Deus, você que está com o coração frio, entristecido, você precisa voltar para Jesus. Porque o Senhor Jesus vai dar uma advertência. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Olha que coisa interessante. Candelabro foi feito para brilhar. O candeeiro. A igreja de Jesus foi feita para brilhar. Se ela não brilha, ela é inútil. Se ela é inútil, o Senhor vai arrancá-la do lugar que ela está. Percebe o que o Senhor Jesus está dizendo? Pastor Neto disse agora mesmo que a Europa é uma Europa pós-cristã. Que as igrejas foram tiradas dos seus lugares. Sabe por quê? Porque o coração esfriou. Abandonaram o primeiro amor. Isso chama-se apostasia. E o Senhor Jesus diz que a apostasia começará na igreja. E Ele vai arrancar elas dos seus lugares. Tem muita igreja na Europa que hoje virou museu, casa de show, supermercado, quitandinha. Tem muita igreja. E infelizmente, esse pecado tem chegado até aqui. Nós exportamos as coisas boas e as coisas ruins também. Tem vindo para cá. E muitos líderes têm se levantado e pregado um evangelho que vai causar, que está causando apostasia na vida das pessoas. Porque quando alguém prega algo que Deus não disse, mas prega como se Deus dissesse, as pessoas creem, elas são decepcionadas, porque aquilo não acontece, porque aquilo não é palavra de Deus. As pessoas se frustram
se voltam as costas para Jesus e não querem mais saber da igreja. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que agir assim, Ele vai tirar do seu lugar. Fica o alerta para as igrejas que não amam. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso nada me adiantará. Todos os dons e toda a doutrina é importantíssima. Mas elas não podem substituir o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Precisamos voltar às práticas do primeiro amor. Termino a minha mensagem com o texto do verso 7 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No meio da igreja, sempre há um grupo fiel. Amém? E a minha oração é que você faça parte desse grupo fiel. Do grupo que busca Deus. A árvore da vida fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, o Deus de amor. Vida eterna e paraíso significa comunhão com o Senhor. O céu é céu porque Deus está lá. Por isso que é céu. E nós experimentamos o céu aqui porque nós temos Jesus no nosso coração. Que você tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz nesta noite. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo e bendito nome pela tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que nós possamos, ó Deus, se abandonamos, voltar à prática do primeiro amor, voltar a nos envolver contigo, ter uma relação íntima com o Senhor, buscar a tua vontade, Senhor, ter comunhão com o Senhor e, claro, ó Deus, cumprir todas as etapas que a igreja de Éfeso cumpriu, sendo uma igreja perseverante, uma igreja atenta à tua palavra e à tua doutrina, e, ó Deus, não esquecendo de que nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Abençoa a tua igreja. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.